O eclipse solar parcial, que teremos no dia 21 de setembro, acontece a 4 graus de Virgem na Nakshatra Uttara Phalguni. Ele tem o seu início aqui no Brasil às 14 horas e 29 minutos, tem seu pico às 16 horas e 41 minutos e termina às 18 horas e 53 minutos. Esse eclipse ele será visto da Antártida, da Nova Zelândia e não será visto do Brasil. Eclipses sempre revelam mudanças, trazem questões kármicas à tona, tanto a nível pessoal quanto global. Acontecendo em Virgem, no signo da disciplina, da purificação, da cura e do serviço. Seva. É um chamado aqui para a gente criar ordem depois do caos. Também é um chamado para a gente reorganizar as coisas, refinar e integrar pontas soltas que até então a gente estava negligenciando. Então, qualquer área da nossa vida, e que pode sim incluir saúde, rotina, no nosso dia a dia, que foi negligenciada, esse é o momento da gente então olhar para o que não está legal e fazer as mudanças nessa área. O Uttara Phalguni, ele é um nakshatra que faz a ponte entre o signo de Leão e o signo de Virgem. Então a gente vai ter Sol e Lua nesse nakshatra. E esse nakshatra, ele fala de contratos, de acordos e parcerias. O Uttara Phalguni sempre nos lembra de que a prosperidade, ela sempre vem via união ou de uma conduta nobre, né? Esse é o nakshatra também dos casamentos. No nakshatra anterior, que é Purva Phalguni, onde acontece o namoro, e em Uttara Phalguni é onde acontece o contrato de casamento. Então, com certeza, temas que envolvem acordos, pactos, contratos, precisam ser revistos. Então, é um bom momento para a gente estar liberando qualquer pacto ou contrato ou acordo que já não está mais funcionando, né? Um contrato que já está ultrapassado, que já não reflete mais as necessidades do presente. Aqueles acordos, pactos que só beneficiam uma parte, ou que é muito baseado em atitudes egocêntricas do ego, é um momento sim de se rever esses pactos. O deus que rege esse nakshatra é o Aryaman. E o Aryaman, ele é um deus que fala muito de nobreza. Ele é também o Deus que abençoa as parcerias, abençoa os casamentos. Ele é o Deus casamenteiro. Ele é o protetor da família. Ele fala de hospitalidade, de gentileza e principalmente ética e altos padrões morais. E isso aqui é muito importante, porque esse eclipse aqui que a gente está falando, ele é sim um eclipse bem intenso. Mesmo que ele seja um eclipse parcial, porque eclipses totais, geralmente têm mais força. Mas esse eclipse ele tem características bem distintivas que fazem dele um eclipse muito poderoso. E isso porque a gente tem Saturno olhando para esse eclipse em graus exatos, em oposição exata a esse Sol e essa Lua. Então Saturno é o senhor do karma, ele exige responsabilidade. Então tudo aquilo que não está em bons padrões éticos, que tem falta de moral, Saturno vai botar pressão. Então, nesse período de eclipse, e não é só no dia do eclipse, no dia 21, é todo um movimento que acontece antes e que acontece depois. Os eclipses são como ondas, né? O dia 21 é o ápice, mas tem também os dias que se seguem também, a gente sofre a influência desse eclipse. Então, a gente pode estar vendo acordos que não são éticos aparecendo nas notícias, ou coisas que foram feitas por debaixo do pano, que não estão de acordo com a lei, ou com os padrões mais elevados, elas podem também estar aparecendo, né? Porque eclipses, eles revelam coisas escondidas. Mas, ao mesmo tempo, ele também indica para se fazer novos acordos, baseado em princípios mais elevados. Essa é o potencial bonito desse eclipse.
E obviamente que a gente não recomenda fazer nenhuma dessas coisas, assinar nenhum contrato no dia do eclipse, tá, gente? Mas é um movimento que pode nos levar a fazer acordos elevados, acordos tipo ganha-ganha, acordos que levem a gentileza. Ariumã, ele prega a gentileza. E principalmente porque a gente tem Rahu em Aquário, que prega o coletivo. O coletivo está com vós no momento. E como temos então Rahu em Aquário, Ketu está em Leão. E esse eclipse ele é interessante porque Ketu está em Leão, que é a sombra que vai cobrir esse Sol, mas Sol e Lua estão em Virgem. Então por isso que esse eclipse ele tem essa característica distinta de que o nó do Sul, no caso que é Ketu, está em signo diferente onde Sol e a Lua estão. Mas, então, o eclipse solar é o eclipse onde uma sombra vai cobrir o Sol, que vai ser, como eu falei, Ketu. E o Sol representa lideranças, o Sol representa figuras de autoridade, o Sol representa figuras influentes. Então, é um momento bem desafiador para essas figuras. Então, porque o Sol também fala de saúde, gente, de vitalidade. Então, esses temas eles estão sendo muito desafiados nesse momento, porque a gente tem um olhar direto e super afiado de Saturno e a sombra de Ketu. Então, o Sol ele está sofrendo um ataque. Então, falsas autoridades, o que não é autêntico, o que não foi feito de forma ética vai aparecer. Essa oposição de Sol com Saturno, ela está muito marcada, porque então, como eu já falei, a gente tem Sol e Saturno e Lua também em oposição, e esses nakshatras que estão envolvidos nessa oposição, por exemplo, a gente tem Saturno em Uttara Bhadapada, que é regido por Saturno também. E do lado oposto, a gente tem Sol e Lua, que estão em Uttara Phalguni, que é regido pelo Sol também. Então, a gente está com essas oposições Sol-Saturno muito forte. E a oposição Sol-Saturno, então, pode dar crises com a autoridade, pode dar disputas com o povo e a autoridade, pode dar uma tensão muito forte com governos, com qualquer figura de autoridade, né? E é o que a gente já está vendo bastante, né, pelo mundo. Então, esse olhar de Saturno, que coloca em xeque a autoridade do Sol, que coloca em xeque a autoridade do rei ou de uma figura de liderança, esse Saturno está pedindo para se olhar para a realidade como ela é, né? Então, esse olhar de Saturno, ele traz um choque de realidade, ele vai também trazer uma dissolução de ilusões, né? Então, aquilo que não é real, ele vai ruir, né? E é como se esse olhar de Saturno também trouxesse um acerto de contas global, né? Tá tendo aqui um acerto de contas kármicos. E na nossa vida pessoal, a gente obviamente pode ver isso de uma forma menor, né? Mas a nível mundial, tá tendo esse ajuste, porque é muito momento da gente assumir as responsabilidades por escolhas que a gente vem adiando, que a gente vem empurrando por debaixo do tapete, para a gente assumir responsabilidades por coisas que a gente estava evitando, que não queria olhar, que Saturno não vai deixar passar. Mas a boa notícia desse eclipse é que a gente tem Mercúrio em Virgem também. Mercúrio ele está em Hasta Nakshatra. Então, o Mercúrio ele está trazendo assim, não se desesperem, gente. Vamos usar a nossa inteligência, vamos usar a nossa clareza mental, que com isso a gente resolve qualquer pepino, né? Rasta fala muito do uso das mãos, de uma habilidade manual para resolver problemas, né? Para reorganizar as coisas, e também indica uma mente afiada que consegue ver com clareza até essas coisas que estão obscuras também, né? Mas também para achar soluções para que a gente consiga reorganizar a vida, para que a gente consiga reestruturar as coisas
a partir de uma desconstrução. Então esse Mercúrio ele vai nos ajudar a gente a lidar com as incertezas, com os altos e baixos desse período, né? E a reconstruir as coisas com inteligência, né? Para que elas possam perdurar por mais tempo e com sustentabilidade. Para quem me segue aqui já sabe que durante os eclipses a gente recomenda não olhar para o eclipse, da gente ficar em jejum, principalmente de água, de comida, né? Quem não puder de comer alimentos super leves, né? Evitar tomar qualquer decisão no dia do eclipse, decisões muito importantes, obviamente, ou decisões impulsivas. Não espere passar uns dias e aí depois você reflita sobre essa decisão que você tanto quer fazer. Espere passar. É o momento de meditar, né? De quem puder ficar em casa, não vai ser todo mundo, óbvio. Quem puder ficar em casa o mais recolhido, tirar um tempo para meditar, tirar um tempo para ouvir o Ganesha Atharvashirsha, que é um excelente mantra para esse eclipse, que ele tem a ver com Ganesha, Ganesha tem a ver com Ketu, para nos ajudar a remover os obstáculos. E também é um excelente momento para meditar, para entoar mantras. E para quem não conseguir ficar mais quietinho, então também deixar o período mais tranquilo, não marcar muitas coisas, né? Tentar deixar o dia um pouco mais leve, a agenda um pouco mais vazia, se possível. Se não der, não der. Tem vezes que não dá, né, gente? Tem vezes que a gente tem que continuar fazendo as coisas, independente do que está acontecendo no céu, né? E também uma outra dica que eu estava lendo é quem puder acender uma vela antes do eclipse, e aí ouvir o Ganesha Tarvashirsha durante o eclipse, né? Então é um momento mais de recolhimento, de meditação, porque dias de eclipses eles não são bons para coisas mundanas. Tem uma energia muito intensa acontecendo no céu, em pontos muito concentrados do céu. E o eclipse solar a gente tem esse alinhamento entre Terra, Sol e Lua. Então é um período de alinhamento espiritual, mas se a gente consegue se conectar, né? Os eclipses são portais poderosos para a nossa evolução espiritual. Bom, gente, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um bom eclipse para todos. Luz e paz. Namastê.